Olá, boa noite. Meu nome é Tamires, eu sou cristã e eu fiz algumas sequências de vídeo. Estou falando um pouquinho sobre as abominações do livro de Daniel. São abominações dos dias atuais e que fazem o nosso coração gemer, fazem o nosso coração sofrer, fazem o mundo inteiro sofrer. E eu queria falar um pouquinho sobre essas abominações, continuar falando. Eu parei falando em Ezequiel 16, que conta a história de uma meretriz. Quem quiser é só dar uma olhada no outro vídeo que eu fiz. E eu vou continuar falando. Essa meretriz, quando Deus começa a descrever a vida dela, ele está descrevendo as abominações que são feitas dentro da igreja, que acontecem dentro da igreja, uma profecia escatológica. Então, Deus começa a falar da conversão dela, Deus começa a falar como ganhou ela, como foi o crescimento dela espiritual, e aí Deus começa a falar que ela se corrompeu por causa da fama dela. A fama dela correu sobre todas as nações e por causa da formosura dela, ela se corrompeu. Essa corrupção ela foi tão grande no coração dessa figura individual, dessa mulher, que ela começou a se prostituir. Então ela começa a se prostituir com toda a igreja, ela começa a profanar o templo, a profanar a igreja, e ela começa também a prostituir com vários homens do mundo inteiro. E aí Deus começa a descrever as obras de maldade que ela cometeu, as perversidades dela, e Deus ainda cita que aquilo que ela comete dentro da igreja, as abominações que ela comete, a idolatria, os sacrifícios que ela comete, são tantas obras más que nem vai chegar ao conhecimento do mundo, nem vai chegar ao conhecimento das pessoas, de tantas maldades que ela cometeu. Aí o Senhor começa a descrever toda a perversidade que ela fez na igreja. Deus começa a falar das obras más que ela fez com as irmãs, com os irmãos, porque por causa das prostituições dela, das profanações dela, ela começa a profanar o templo. E isso tem tudo a ver com as profecias também de Daniel, que fala no livro de Daniel, porque se a gente for fazer uma análise, a imagem de ciúmes, ela tem tudo a ver com a abominação, com aquilo que é abominável no templo, com aquilo que é desolador no templo de Deus, na igreja de Deus. Então, a gente estudando, a gente consegue perceber isso claramente. E aí, o Senhor fala que ela começa a consumir as irmãs. Ela consome as irmãs, ela consome as filhas e os filhos de Deus. Deus usa ela como um exemplo de que ela deveria gerar, na verdade. Porque ela né, aparentemente usa o nome de Deus, profere o nome de Jesus Cristo. Então Deus fala assim, os filhos e as filhas que você gerou, querendo falar, como você saiu da igreja, você saiu de Jerusalém, você quis consumir, você quis matar. E aí Deus começa a descrever todas as maldades dela, começa a falar que ela quis entregar esses filhos e essas filhas no fogo, e que para o fogo, que é um fogo estranho, é um fogo de idolatria, né? Um fogo que quer destruir, na verdade, que quer se opor à vontade de Deus, que aí vem com toda a eficácia de Satanás. E também falou da motivação dela, depois de todas as maldades que ela cometeu, ela quis dominar o mundo. A profecia também cita isso, que depois de toda a maldade que ela cometeu, ela começou a querer dominar o mundo inteiro, mandar no mundo inteiro. Aqui nessa profecia, a Bíblia fala que ela quis dominar cada casa, ela quis dominar cada canto, cada rua. Ela quis ser a mulher dos casais nas casas das pessoas, de tão grande e abominável que foi a perversidade do coração dela. E o Senhor fala que ela quis edificar um lugar alto, ou seja, ela quis ter um poderio nos céus, um poderio nos céus. A Bíblia usa o termo abóbada, e na Bíblia fala que quem tem uma abóbada é Deus, e essa abóbada traz a revelação de Deus. Se quem vai estudar
né, acaba sendo levada à revelação de Deus, né? A Bíblia fala isso, relata isso. E quando Deus revela para Ezequiel que ela teve essa motivação, Deus estava falando que ela se levanta na terra, no mundo, para se opor contra Deus, para se opor contra o conhecimento de Deus. Por isso que em Ezequiel, lá em Ezequiel 8, fala que essa imagem na igreja, no templo de Deus, é uma imagem de ciúmes, porque provoca muito a Deus, provoca a verdade de Deus, provoca o caminho de Deus, provoca a salvação que Deus quer gerar sobre a terra. Imagine, Ele é o Criador dos céus e da terra, fez Adão e Eva, né, para que todos chegassem ao conhecimento dele e ao conhecimento da salvação pelo seu Filho, Jesus Cristo. Então, quando ele relata isso para Ezequiel, de que ela se opõe, ela quis se opor contra Deus, querendo dominar todo mundo. A Bíblia relata isso mais detalhadamente, mas eu vou continuar falando no próximo vídeo. Eu vou falar em detalhes cada um dos pontos dessa profecia. Obrigada.